Chicago é uma cidade mundialmente famosa. A visão de seu horizonte nos apresenta um elemento marcante. Os colossais arranha-céus preenchem o centro da cidade, com laterais preenchidas por enormes janelas que formam grids elegantes. O seu estilo arquitetônico é muitas vezes chamado de Escola de Chicago. A metrópole americana teve tanta influência nas primeiras décadas do século XX que o termo Escola de Chicago pode se referir a, pelo menos, 3 campos distintos. Na sociologia, com importantes estudos sobre o espaço urbano e conflitos sociais, na economia, com ideias liberais e uma visão mínima do estado da economia, e a arquitetura, sendo um movimento pioneiro na construção de arranha-céus e no uso inovador de materiais como aço e alvenaria para a criação de novas estruturas. O movimento costuma ser dividido em 2 períodos: a primeira escola, de 1890 a 1939, e a segunda escola, de 1940 a 1970. A cidade de Chicago foi devastada por um violento incêndio que aconteceu em 1871. O incêndio teve origem no centro da cidade e, auxiliado por uma época de ventos intensos, destruiu cerca de 9 km² e deixando aproximadamente 100 mil pessoas desabrigadas. A cidade, importante ponto de ligação comercial, terrestre e fluvial, passava por um momento onde recebia um forte fluxo de imigrantes e de populações negras que vinham do sul do país. Era a Grande Migração. A escola de Chicago, então, ganhou motivo. Havia a necessidade de reconstruir a cidade. Seria necessário pensar o espaço, pois o centro tinha área limitada. Logo, era preciso imaginar formas de lidar com um adensamento populacional, fomentar o comércio e sua reconstrução. A figura central para a criação da escola foi o arquiteto Louis Sullivan. Modernista, considerado o criador dos arranha-céus modernos, Sullivan defendia a máxima de que forma segue a função, buscando sempre uma arquitetura funcionalista orgânica. A primeira escola de Chicago é utilizada para descrever as construções feitas durante 1890 até o começo do século XX. Nessa época, ainda havia uma variedade de estilos e técnicas que foram sendo refinadas com o passar dos anos. Também pode ser conhecida como estilo comercial. As características marcantes do estilo e movimento são o uso de estrutura metálica que recebia revestimentos em alvenaria ou terracota, largas janelas ou fileiras de janelas com muito uso de vidro, menor ornamentação exterior e elementos de arquitetura neoclássica. As janelas são uma característica marcante do estilo. Tinham o objetivo de proporcionar uma boa iluminação natural e suas linhas permitiam que, quando em conjuntos, formassem grids elegantes nas laterais dos edifícios. Os prédios eram construídos levando-se em conta usos mistos do espaço. O andar térreo e os andares superiores próximos, com um pé direito maior, proporcionavam amplos espaços, com melhor iluminação e ventilação. Os andares intermediários poderiam servir tanto como escritórios menores, como para habitação. Já os andares superiores, próximos ao telhado, serviam como casa das máquinas, abrigando os elevadores e demais sistemas do edifício. Um edifício marcante do primeiro período da Escola de Chicago é o Auditorium Building, construído em 1989, obra de Louis Sullivan e Denkmar Endler. Na época de sua construção e inauguração, era a maior em área dos Estados Unidos e a mais alta de Chicago. Foi projetada para ter um hotel, um teatro e também conjuntos de escritórios. O edifício também contou com um design de interior de outro renomado arquiteto, Frank Lloyd Wright. Importante centro cultural, o teatro serviu também de casa para a Orquestra Sinfônica de Chicago e do coral e ópera da cidade. A segunda escola de Chicago é o período iniciado em 1940 e capitaneado por Ludwig Miles van der Rohe, antigo professor da Bauhaus e criador do estilo internacional. Ele agora era professor em Chicago.
A influência de Van der Rohe e algumas similaridades entre o movimento da Escola de Chicago e Bauhaus contribuíram para que este período tivesse avanços significativos. Estruturas metálicas mais leves e robustas, as janelas também se tornaram maiores, ocupando maior espaço nas laterais, proporcionando grids com linhas mais minimalistas e puras. Um marco no período da segunda Escola de Chicago é o edifício Lakeshore Apartments, de 1951. O avanço das técnicas com aço continuaria nos anos seguintes através do trabalho do engenheiro estrutural Fazlur Khan, que introduziria novas estruturas que utilizam tubos de aço além das chapas. A Escola de Arquitetura de Chicago teve forte influência. O movimento foi pioneiro no desenvolvimento de melhores estruturas e usos mais refinados do aço, permitindo a construção de arranha-céus cada vez maiores e mais resistentes. Sua influência também é significativa nos dias de hoje no pensamento do espaço urbano. Sistemas de zoneamento, edificações e prédios de uso misto, melhor aproveitamento do espaço e desenvolvimento vertical são algumas das áreas onde a escola trouxe melhorias ou foi pioneira. A Escola de Chicago nasceu do contexto da necessidade de resolução de vários problemas sociais. Isso proporcionou o desenvolvimento de técnicas de engenharia estrutural, uma arquitetura pragmática, avanços urbanísticos e a necessidade de se pensar em grandes espaços urbanos. Os feitos da escola perduram e servem de inspiração.